Pessoal, estou aqui hoje com o meu convidado, Dr. Adalto, que aceitou o convite para estar aqui hoje nessa proposta dessa entrevista, trazendo convidados especiais que possam falar aqui comigo e com vocês, com a minha audiência, para trazer um pouco sobre a importância do direito, a questão do assistente técnico dentro da área do direito, o profissional da psicologia. Então a gente vai bater um papo aqui hoje com o Dr. Adalto, que aceitou gentilmente aqui meu convite. Eu já te agradeço. Inclusive que a gente teve a oportunidade de realizar algumas parcerias em alguns casos. Então, doutor Adalto, bem-vindo. Muito obrigado aqui pelo convite. E gostaria que você, então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, se apresentasse aqui para o pessoal. Sim, é uma honra estar aqui com o Dr. Felipe, né? E nós ficamos muito agradecidos pelo seu convite e nos propomos a um bate-papo informal, mas que seja introdutório, que seja profícuo para os estudantes, jovens advogados, jovens psicólogos, né? Então a gente vai tratar um pouquinho da questão do direito, do assistente técnico e da importância crescente, especialmente da psicologia e nas várias áreas do direito. Meu nome é Adalto Casanova, sou advogado, fui policial, trago uma experiência prática já há 35 anos, tenho uma formação de graduação em Direito, em História, uma pós-graduação em Gestão de Negócios pela Faculdade de Administração da UFMG e temos uma vivência prática que muitas vezes colide um pouquinho com os ensinamentos teóricos. E eu acho que é nesse ponto que existe uma carência, né, do mercado, existe uma necessidade de compartilhamento dessas experiências. Então, assim como o Felipe, nós estamos aqui hoje para bater bola, algumas coisas esperamos que sejam úteis para quem nos ouve, né, Felipe? Exatamente, dentro dessa proposta que é uma proposta educacional, né? Foi aquilo que a gente se propôs, trazer informações, falar um pouquinho da área, e vocês já perceberam aqui que para o nosso convidado, currículo não falta, e como ele mesmo disse, né, na prática a teoria é outra, né? É verdade, é verdade. Aqui nós dois somos profissionais da área do direito e da área da psicologia. No direito tem havido uma crescente importância da psicologia, né? E é importante que as pessoas entendam que o direito lida no seu dia a dia com várias outras áreas de conhecimento. E todo processo que requer conhecimento fora do ambiente jurídico, você tem a oportunidade de trazer um profissional dessa área, né? E você habilitá-lo como assistente técnico. E o próprio setor forense, o próprio judiciário, os próprios juízes têm os seus assistentes técnicos. São os peritos de confiança do juiz, né? São aqueles que têm atividades particulares, mas têm um cadastro prévio e gozam dessa confiança. E havendo dúvida, esses peritos, eles são convocados para darem seus pareceres. E é interessante que todo advogado tenha em mente que, em qualquer tipo de processo, surgiu uma dúvida razoável relacionada a uma outra área de conhecimento, você tem que contactar um profissional que verticaliza a investigação, o conhecimento sobre aquela área e vai te dar o suporte necessário, né? Então, vamos colocar esse exemplo prático, né, Dr. Felipe? O Dr. Felipe é um profissional da área de psicologia. Ele presta serviços na área forense, psicologia forense. E ele também pode ser contratado por um advogado. Vamos supor vamos para uma situação prática. Suponhamos que eu tenha
aceitado no meu escritório um caso de família, de divórcio, onde há brigas, onde há um sofrimento emocional, seja da mulher, das crianças ou mesmo do homem também, embora menos comum. As mulheres acabam sendo mais vitimadas nesse sentido. Então, para que eu possa demonstrar esse universo mental, esse universo psicológico de sofrimento do meu cliente, eu sou um leigo. Eu, como advogado, eu sou um leigo. Então, eu tenho necessidade de chamar para me auxiliar um profissional da área da psicologia, que vai fazer aplicação de testes, né, Felipe? Vai fazer as entrevistas e vai me dar pareceres que vão subsidiar as minhas teses relacionadas àquele caso. Mas isso acontece em todas as áreas de conhecimento. Suponhamos que eu tenho um acidente de trânsito. A dúvida razoável sobre a monta, o volume, a grandeza do dano que ocorreu num carro. A pessoa que tem da área de conhecimento é o funileiro, o lanterneiro, em algumas regiões do país falam desse jeito. Então, ele vai dar o parecer, né? Sobre quem teve culpa ou não no acidente, o engenheiro de trânsito, um expert no assunto, né? E ele pode tanto prestar depoimentos quanto dar seus pareceres por escrito. Então, assim, na área do direito, nós percebemos, muitas vezes, a necessidade... Felipe, eu até acho que nós, advogados, nós temos que tratar as coisas com mais simplicidade e humildade. Porque, assim, eu vou fazer uma meia-culpa. Nós, da área do direito, muitas vezes, pensamos que sabemos muito ou sabemos tudo. E a minha experiência prática diz que quando você está bem assessorado, tecnicamente bem assessorado, o seu grau de êxito é muito maior. Sim, esse é o papel desse profissional, né? Esse é o papel do profissional. Potencializar a defesa, digamos assim. Perfeito, potencializar a defesa, ou um parecer seguro, não é? Não é que eu acho, não, eu escrevo isso aqui no meu parecer e eu sustento. Né? Então, essa é uma perspicácia que deve ser crescente, que é crescente com relação à atividade desses profissionais. Todas as áreas podem ser utilizadas. Isso, por exemplo, eu citei eu dei um exemplo aqui da área de família, mas nós temos exemplos na área criminal. Né? Nós temos exemplos na área eleitoral, prestação de contas, pega um contador, entendeu? Então, todas as áreas, área laboral, direito do trabalho, você tem o médico, o perito, que vai verificar se existe a doença laboral, você tem um engenheiro do trabalho, que vai verificar grau de insalubridade, periculosidade naquele ambiente de trabalho. Então, o que eu quero dizer é que a área do direito, ela carece muito da interação dessas outras áreas de conhecimento. E é o papel nosso, como advogado, ao menor indicativo da necessidade ou do encaixe, você chamar esses profissionais para estar atuando também. Perfeito. É aquilo que a gente vê como a questão interdisciplinar, digamos assim, né? Sim. Do conhecimento e a necessidade na área do direito. Mas é interessante até o doutor tocar nesse assunto, porque eu também costumo dizer, inclusive para nós, né, no caso os peritos, o assistente técnico, os psicólogos que atuam nessa área também, até que a gente também deve orientar o advogado, inclusive, dentro dessa linha que está sendo colocada, né? Ou seja, orientar o advogado que ele possa orientar o seu cliente também, né? E muitas vezes eu percebo que acaba sendo também um pouco uma mudança de paradigma para o advogado, né? Eu vejo que assim, muitos têm um entendimento. Veja bem, é importante a gente falar também, não é algo novo, né? Isso está dentro aí do Código de Processo Civil, que é algo que já é previsto, não é também algo novo, mas também precisa que o profissional, como você bem colocou, vou já
falar formalmente aqui. Claro, perfeito. Colocou no sentido de poder também que ele oriente, que ele tenha essa percepção, que ele oriente o seu cliente. E como isso, inclusive, pode fazer a diferença na sua defesa, né? Porque o advogado, embora muito culto, né? O juiz também, em algumas áreas do conhecimento, ele requer ali a necessidade, né, de pareceres técnicos. É aí que a gente entra, e no nosso caso, também como bem colocado, a psicologia vem também ocupando um espaço, né, dentro do universo do direito. Né? Então, ou seja, tudo aquilo que for referente a exame do comportamento, diagnóstico, pareceres indiretos também de explicar motivações dos envolvidos, entra a competência aí do psicólogo. Sem dúvida, perfeito, é isso mesmo. Pegando o gancho do que você está falando sobre esse aumento do espaço, né, do uso das outras áreas de conhecimento, especialmente da psicologia, eu trouxe até 2 fragmentos de texto de lei aqui, se você me permitir, vou ler. A gente não está aqui para juridiquês, não, né, Felipe? Mas para informar também. Para informar. Né? Então, por exemplo... E depois, só um parênteses, a gente pode deixar esse texto aqui para quem está assistindo também disponível. Sem dúvida. Por exemplo... Olha só a importância. Eu vou ler esse fragmento de texto aqui. O Código Penal é de 1940, só que ele sofre inovações. Eu vou ler o artigo 147b, que é uma inovação do ano de 2021, recente. E qual que é o objetivo de eu estar lendo isso aqui? Para demonstrar o quão tem sido crescente a importância da psicologia no ramo do direito. Aqui, por exemplo, no ramo do direito penal. Nesse caso aqui tem muita relação com Lei Maria da Penha, violência doméstica e processos de área de família. Mas a área da psicologia, aqui é um exemplo pontual, mas a área da psicologia ela tem crescido muito em termos de eficácia e importância dentro de todos os ramos do direito. Então, vamos ler aqui, só para a gente raciocinar juntos sobre o artigo 147b do Código Penal. Ele diz o seguinte: causar dano emocional à mulher que a prejudique, perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Então, nós temos aqui dois termos, 2 palavras, que lá no início, causar dano emocional, e lá no final, saúde psicológica. E autodeterminação. E nos meandros aqui, situações que denotam aquela prisão emocional, aquela sujeição emocional a um autoritarismo, a uma relação de alto custo, não é isso? Mas então, esses 2 termos, emocional e a psicológica, eles dão conta dessa importância, porque nós da área do direito não temos condições de avaliar isso. Todos nós da área do direito precisamos de pareceres de profissionais como você, profissionais da área da psicologia, que vão conseguir determinar onde está o dano emocional, onde está a saúde psicológica, a autodeterminação, né? Então, assim, é um exemplo, é uma inovação legislativa de 2021 que demonstra a importância crescente da área da psicologia dentro dos ramos do direito, não é? E aqui é importante também frisar que, como em todas as áreas de conhecimento, por exemplo, você se gradua numa área, você faz pós em outra, doutorado em outra, isso tem sido comum, recorrente. No ramo do direito, tem havido cada vez mais a necessidade de você conseguir transitar minimamente por uma área e outra.
Ah, eu sou especialista. Tudo bem, você é um especialista. Mas isso não deve impedir você de buscar transitar em outras áreas para ter essa compreensão integral de cada matéria, de cada assunto. Sim. Muito amplo, né, as possibilidades. Muito amplas as possibilidades. Então, esse trecho que eu li agora é de 2021. E na Lei Maria da Penha, que é do ano de 2006, por exemplo, também tem inovação agora, de abril de 2023. Abril nós temos 3 meses. Então, só para ler rapidinho alguma coisa. E é interessante, antes da gente seguir as próximas aqui, só também o que você está trazendo, então quer dizer que achei interessante isso assim da sua visão de colocar até mesmo aqui para quem está nos assistindo, veja, a questão de como inovações ali na legislação, inclusive, né, atuais, elas vão ali implicar com que precise, né, veja, tenha dispositivos que vai falar de fenômenos psicológicos. Acho que você colocou muito bem, né, quer dizer, acho que você quis mostrar aqui também como é importante, assim, a própria evolução da lei está dando conta, né, porque a gente pode olhar numa perspectiva histórica também. Sem dúvida, né? Perspectiva histórica, e você vê, cada vez... até surpreendente. Surpreendente. Por validar determinados fenômenos psicológicos, né? E com certa agilidade. Porque que antigamente não era valorizado, inclusive. Não, né? Não. Então, isso é surpreendente. Na verdade, as nossas necessidades são maiores. Porque, em regra, a legislação é tardia, ela é retardatária. É isso que você está falando, Exatamente. Né? Então, você vê, isso, o que você está colocando só faz aumentar o grau de importância. De necessidade. E de necessidade. Não, mas quem apresentou isso aqui pra gente foi você aqui, trazendo essa reflexão. Mas você fez a leitura, eu entendo, correta. Porque, em regra, a legislação ela é retardatária. Existem as evoluções sociais, os fenômenos psicossociais, e a legislação ela é retardatária. Sim. Né? Mas é por isso que eu quis trazer inovações de 2021 e 2023 que tem tudo a ver com o nosso assunto. E isso é muito interessante até para o profissional, por exemplo, psicólogo, eu penso, né, até ele ouvindo de um advogado, acho que reforça mais ainda, para que ele veja como também está havendo, inclusive, uma certa validação dos fenômenos psicológicos dentro do campo do direito. Sem dúvida. De conseguir determinar, avaliar, aferir, né, uma violência, como você muito bem colocou, né, de uma vítima que possa estar engendrada ali numa situação. E veja, o reconhecimento pelo legislador desse tipo de situação, que se trata de um fenômeno ali psicológico, né? Nós sabemos, em caso de violência doméstica, o quanto esses fenômenos eles são importantes. Por exemplo, é algo complexo. E de difícil diagnóstico. De difícil diagnóstico. Por isso, por isso a importância do profissional, por exemplo, da psicologia, ele está preparado para lidar com esses temas. Sim. E olha só, digo mais, não só o profissional forense, mas o profissional que às vezes vai receber alguém que sofreu esse tipo de situação no seu consultório. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele precisa entender esses fenômenos aqui. E é um caminho de mão dupla. Eu, muitas vezes, posso estar recebendo também um cliente no meu escritório precisando de uma orientação, uma solução jurídica. Mas eu também posso enxergar a necessidade de um suporte da área de psicologia. E a tendência é que elas possam andar cada vez mais em conjunto. Sem dúvida, sem dúvida. Assim como chega alguém no seu consultório, você vai dar todo o suporte para a pessoa, mas você pode enxergar ali alguma questão de natureza jurídica também. E eu preciso saber encaminhá-la para qual tipo de serviço, né, onde ela deve buscar saber dar essa orientação. Exato. Já aconteceu assim comigo, Felipe. Por exemplo, eu recebo uma pessoa, vamos tentar tornar mais tangível, uma mulher casada, 2 filhos, não trabalha, ela
sofre violência doméstica e pretende se separar. Uhum. Aí quando você coloca o quadro real do que é a separação, de que ela não vai ter mais o suporte financeiro e a realidade dela, mas você faz uma dissecação da situação e coloca a situação, ela fala assim, eu não sei se eu quero isso. Ela quer, mas ela está insegura. São mecanismos psicológicos. Exato, aí extrapolou minha competência. Aí eu falo, então você vai fazer o seguinte, você precisa de suporte de um psicólogo para que você possa tomar sua decisão. Porque pior do que tomar a decisão é ficar nesse dilema. Isso corrói a pessoa a cada dia. Ela precisa, então, de um advogado que vai dar um suporte na área jurídica. Ela vai ter direito à separação, à divisão de bens, ela vai ter direito a ficar com a guarda dos filhos, ou compartilhar, ou o lar de referência dela, a questão de alimentos, né, da ajuda financeira, tal, questões de ordem jurídica. Mas quando ela fala assim, olha, eu não estou preparado, eu estou em dúvida, eu estou com medo. Você entende? Nós, advogados, podemos, naturalmente, dar uma palavra sobre o assunto. Mas o ideal é que muitas vezes ela já está tão consumida pela situação que ela precisa se refazer, se fortalecer. E isso vai para a sua área. Aí a pessoa se coloca, vai enxergar o contexto em que está, recebe as orientações e vai se posicionar. Ou eu quero, ou eu não quero, e por quê? Entende? Então isso é muito comum também acontecer. Porque eu não posso avançar com uma pessoa que não está preparada. Porque o dia a dia é dela, é da pessoa, não é meu, né? Então... E aí vai da sensibilidade um pouco também do advogado de perceber isso e construir esses caminhos, né? Talvez orientar, trabalhar com a rede de serviços. Isso, sem dúvida. Saber dar uma orientação correta. Dar orientação correta, entender as limitações de cada área de conhecimento. Isso é um ponto muito importante da nossa conversa aqui. Porque nós não podemos achar que entendemos de tudo. Nenhum de nós entende de tudo. Você tem que ter uma compreensão aproximada, mas achar que você tem condições de verticalizar em tudo, não. Então, por exemplo, é isso que eu quero te dizer. Quando, por exemplo, eu quero isso, aí eu coloco o quadro, as possibilidades. Mas eu não sei, eu estou com medo. Então, você precisa tomar essa decisão, a decisão sua, não é? E aí precisa da outra área de conhecimento. E também interessante perceber como eu acho que essa também é uma tendência que eu vejo no meu trabalho, na modernidade, como também acaba sendo um trabalho em equipe, né? Ou seja, claro, cada profissional tem o seu papel, mas quando trabalhado dessa maneira, o advogado ele não está sozinho, ele também está constituindo ali uma equipe, né, para poder trabalhar se relacionar com outros profissionais. Então, ou seja, seria também muito interessante os advogados também terem essa compreensão da necessidade de ter o seu assistente, ou alguém que possa recomendar, ou um serviço que ele possa também ter como parceria. Sim, né? sim. E os psicólogos vêm cada vez mais, né, fazendo essa parceria também com os advogados nesse sentido. Sim. É importante, e isso gera resultados. O grande beneficiado ao final é o cliente. É a pessoa que está experimentando alguma situação na vida dela. E, às vezes, uma situação só, ela desdobra. Ela desdobra para várias necessidades, né? E se você, às vezes, abordar um problema com uma perspectiva única, caolha, você pode agravar o problema da pessoa que está te procurando, né? É verdade. Então, essa troca é fundamental. É verdade. Até por isso que nós estamos aqui batendo um papo, exatamente. né? Que a gente já se conheceu em situações adversas, assim, né?
E de parceria nesse sentido também, Nesse sentido, né? que eu sou muito grato a você, que você sempre muito solícito, competente e nos autorizando. Porque nós advogados temos o defeito perante os psicólogos de, às vezes, avançar demais. E vocês são mais cautelosos nas colocações, vocês são mais observadores, vocês precisam de interlocutores que compreendam melhor vocês e vocês escrevem com mais parcimônia, né? E às vezes a gente é mais assim, duro, incisivo, né? Que também faz parte do perfil, né? Faz, e quando o psicólogo e o advogado conseguem essa sintonia, rende. Exato. O que aconteceu com a gente, né? Eu falei, puxa vida, eu acho que o Felipe vai acabar. Em alguma situação que a gente já trabalhou, né? Eu acho que o Felipe vai empinar a carroça aqui comigo. E você não, você soube compreender, entendeu minha necessidade, e você enxergou que havia ali um fundamento e você foi naquela linha, encontrou e deu tudo certo, né? É porque eu acredito que também quando bem ali sincrônico, né, o assistente técnico e o advogado, né, quanto mais alinhado eles estiverem, melhor vai ficar essa relação, resultado, e também é papel um pouco do assistente técnico, né, ou do psicólogo, fazer também essa interlocução que você está dizendo aqui, né, com saberes, né, por exemplo, como pensa o direito, como pensa a psicologia, é um papel difícil, mas a gente tenta também fazer uma certa compreensão ali, né? Oferecer uma visão de uma outra ordem, mas eu, enquanto assistente, eu preciso também ter uma compreensão de como isso está sendo pensado pelo advogado, de como isso é pensado pelo juiz. Isso, exato. Porque aí eu consigo trabalhar melhor essa interlocução. Sim, ser mais eficaz, sem perder o eixo da sua abordagem, a segurança, né, da sua abordagem. É isso que eu percebi, que você estava conduzindo dessa forma. E aí flui, né? E a gente precisa estar assim com os egos bem murchos, né? Não é? E assim, tratar sempre com muita parcimônia, humildade, porque às vezes pode haver choque, né? Sim. Não foi o que aconteceu entre nós, nos nossos trabalhos, graças a Deus, mas eu já vi muitos casos desse tipo, né? E não é fácil, você ajustar todas as peças, né? E assim, o que eu vejo como um propósito, a importância do que a gente está falando é que, como você disse, tem na legislação tem todas as previsões legais para que todos os profissionais dos mais variados ramos atuem no direito. Então, para sua audiência, os estudantes, os jovens psicólogos, os jovens advogados, com a network bem formatada, bem construída, que você vai conseguir dar vazão às demandas que chegam até você, não é? Até porque cada vez mais, como você mostrou aqui, tende a aumentar essa demanda. Demais, Felipe, muito, muito. Você captou bem o que eu queria dizer aí sobre a questão da inovação legislativa, porque a legislação sempre retardatária com relação aos fenômenos sociais, mas nós vemos que frequentes inovações nessas áreas estão ocorrendo, havendo previsão do trabalho dos psicólogos nas mais variadas áreas do direito. Então, os psicólogos podendo atuar como assistentes técnicos de modo particular, né? Um advogado ou cliente habilita o psicólogo para estar assessorando no processo, e mesmo os concursos nos setores técnicos do judiciário, do Ministério Público. Sim, que também são uma outra fonte de trabalho para esses profissionais. Uma outra fonte de trabalho para esses profissionais, né? Então, além da clínica,
da parte empresarial, RH e tantas outras áreas de atuação dos psicólogos, nós temos uma área crescente também no ramo do direito. Porque, como você disse, antigamente era só se via tiro, facada e olho roxo, né? Né? Então, hoje, há uma necessidade de enxergar esses outros tipos de dano. Danos de natureza emocional, de natureza psicológica. Sim. E ninguém de nós da área do direito é capaz de fazer isso, não. E entendeu? Que bom que a compreensão está mudando, né? Pode ainda estar aquém do que a gente precisa, mas eu considero essa inovação aqui que você está mostrando... É um exemplo. Tem outras, mas é um bom exemplo. É um bom exemplo, né? É um avanço, né? É um avanço. Digamos assim. Doutor, a gente pode aproveitar... Fala um pouquinho mais para o pessoal aqui dessa questão que você colocou, da contratação também do assistente técnico, né? Tá. Assim, como pode ser feito isso, talvez até para o advogado que não sabe, para o estudante que não sabe, até o nosso colega aqui da edição sugeriu a gente também, né? Ele está atento aqui, já sinalizou para a gente falar um pouco para essa audiência. Maravilha, eu vou falar sobre isso. Na sequência, a gente pede uma pergunta dele. Com certeza. Então, de modo prático, se você tem no seu escritório uma situação que você enxerga que pode caber ao conhecimento de outro profissional para sustentar as suas teses, então é hora de você chegar e falar para o cliente, olha, eu enxergo a necessidade da gente ter um psicólogo ou qualquer outro profissional de outra área de conhecimento. Aí ele vai, o meu cliente, a pessoa, diz o seguinte, doutor, é para fazer o quê? Olha, aí eu digo, olha, tem uma discussão que está emergente aqui no seu processo que diz respeito à área da psicologia. Se nós tivermos um psicólogo trabalhando com a gente, nós temos condições de tornar isso que nós estamos apontando mais tangível, mais compreensível e na forma de prova dentro do processo. Doutor, o senhor tem alguém que o senhor pode indicar? Eu tenho alguém que eu posso indicar, ou você também tem total liberdade, né? Coloca a pessoa para falar comigo, nós fazemos uma conversa a 3, com transparência, muita franqueza, e eu vou colocar a questão que é importante no seu caso, e vamos ver se o profissional tem como nos ajudar. É isso. Então, nesse caso, a pessoa contratou um advogado, mas verificou-se que é necessário um conhecimento que agregue, né? E aí a pessoa contrata o profissional, o assistente técnico. Aí o assistente técnico, ele tem previsão nos códigos de processo, né, penal, civil, etc., onde ele vai ser habilitado no processo. Ele é mais um profissional habilitado no processo, com direito ao acompanhamento de todo o processo, análise de todo o processo e trazer para dentro do processo o enfoque que lhe compete dentro da sua área, não é? Perfeito. E isso vai poder ser utilizado. Então, o cliente, dentro da iniciativa privada da advocacia, contratou o advogado, acaba contratando um outro profissional também, né? E isso são os profissionais que atuam na clínica, estão no dia a dia, né? Nós temos aqueles também que são concursados, aqueles que prestam em período integral ou parcial, isso vai muito aqui para o seu público, os estudantes, né? Que prestam concurso sem prejuízo de ter sua própria clínica. Em muitos concursos isso é possível, né? Ou dedicação integral. E ele presta serviços para o Estado, seja no Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, que são os técnicos que estão ali à disposição. Normalmente... Aí vão ser os peritos. São os peritos do fórum, é o setor técnico, forense, formado, em regra, por assistentes sociais e psicólogos, né? Que são sempre muito assoberbados, um volume de trabalho muito grande. Verdade. Então, muitas vezes, quando você
leva um assistente, um profissional para dentro do processo, existe até a possibilidade de haver interação dentro da área de conhecimento com o próprio setor técnico forense, né? O que também é muito importante, esse alinhamento entre os dois profissionais, né? É importante. O perito do juízo tem acesso aos pareceres particulares que são juntados. E são fontes de informação. Esses pareceres são provas, né? Eles são têm provas. Valor probatório. Valor probatório, porque muitas vezes você, como assistente técnico, vindo da iniciativa privada, muitas vezes você tem condições de fazer um trabalho mais aprofundado, verticalizar um pouco mais o estudo do caso, aplicando testes, coisas mais demoradas, sessões clínicas sucessivas, que muitas vezes o setor técnico forense não tem meios, condições pessoal para esse nível de dedicação, né? Então, eles se aproveitam, sim, desses pareceres que vêm por meio dos particulares para dentro do processo. Até porque a linguagem é outra, né, Felipe? Técnica, né? É técnica. Aqui nós estamos num linguajar que você me permite um alcance. E da minha área que eu te permito um alcance. Mas quando você está falando entre psicólogos, aí a conversa flui num outro patamar, né? E agora você também tocou num ponto interessante, que é, por outro lado, um pouco essa deficiência aí do setor técnico em relação ao volume de trabalho, às vezes a precariedade das condições, né? O que não deveria, né? Porque como o próprio nome já diz, o perito, né? Ou seja, ele vai dar uma resposta ali para a matéria, mas às vezes também, por outro lado, a gente vê um prejuízo, né, na qualidade ali da produção da prova. Então, mais um motivo para ter o assistente para garantir esse padrão aí de qualidade, né? Em regra, o setor público é todo deficiente. Essa é a regra. Exatamente. A gente tem até aquela expressão, né, que a gente trabalha na iniciativa privada, que é onde falha o Estado, né, justamente. Então, que é na educação, na saúde, na justiça, né, em todas as áreas. Eu até tomo a liberdade de falar com todas as letras, porque eu fui servidor público, trabalhei na polícia, sou advogado de muitos servidores. Você pode trazer um pouco dessa experiência, dessa vivência. Então, assim, né? a regra é a deficiência mesmo do setor público, né? Nós temos honrosas exceções e nós temos honrosos abnegados, que são servidores públicos que, contrariando até a ineficiência da máquina, eles se sobressaem em todas as carreiras. Sim. E é muito bonito de se ver isso. E eu sempre faço questão de lançar um elogio direto, pessoal, para essas pessoas. Quando eu vejo, eu enxergo e digo sempre o seguinte: não se deixem levar pela ineficiência da máquina pública. Mas que, infelizmente, são casos isolados. São casos isolados. Continuem assim, empreendedores de si mesmos, porque o bom trabalho aparece. Mas voltando, em regra, o setor público, sim, é sempre deficiente. Deficiência no quadro de pessoal, deficiência de remuneração, de incentivos para permanência de os bons profissionais no setor público. Então, existe esse problema. Na área que nós estamos tratando, em regra, os fóruns têm seus setores técnicos, psicólogos, assistentes sociais, um quadro próprio. Mas são pessoas que estão assoberbadas de trabalho. São pessoas que são muito requisitadas. O quadro é muito pequeno. O quadro também, é pequeno. Né? São profissionais fantásticos, com experiência que daria para escrever uma série de livros. Experiência prática, sabe? Aplicação das teorias acadêmicas no dia a dia,
com possibilidade de grandes reflexões, de contribuir muito para a melhoria dos mecanismos, dos sistemas, mas são pessoas hoje que estão muito sobrecarregadas. Todos os setores técnicos, forenses, estão muito sobrecarregados. E o volume, né? Um volume de demanda muito grande. Muito grande, muito grande. Então, eles muitas vezes não têm condições de aprofundar, verticalizar as investigações em cada caso. Essa é uma questão importante. A gente percebe também, embora não seja uma missão, um compromisso constitucional das prefeituras, a gente vê o quanto as prefeituras também têm investido em segurança pública. Sabe? Desde alugar uma casa bacana para instalar a DDM da cidade, até emprestar funcionário para trabalhar dentro da delegacia. Isso existe. E aí acaba precarizando os serviços, né? As prefeituras tentam melhorar, né? Porque o Estado não fornece meios nem pessoal suficiente. Então, existe um remendo, né? Mas não deixa de haver uma precarização, né? Tanto com relação a servidores municipais atuando nessas áreas, um número grande de estagiários e por aí vai, né? Mas a gente tem percebido uma busca por melhoria desses serviços, que é o que a gente chama de acolhimento, né, Felipe? Muitas vezes você vê bater as portas das delegacias muitas demandas que não são só de natureza criminal, né? Exato. São demandas de natureza social, de modo geral. E que ali também falta até um psicólogo para atender as vítimas, né, dar esse acompanhamento psicológico. E também não tem no quadro, né, o psicólogo ali dentro das delegacias. Exato, né? Exatamente. As DDMs, elas estão evoluindo. Então, assim, dentro dessa evolução, de ter um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, e ter psicólogos que fazem a triagem inicial, né? Então, isso também já acontece. Mas não são psicólogos, muitas vezes, dos quadros da Secretaria de Segurança Pública, dos quadros do Estado. Da própria polícia. Da própria polícia. Muitas vezes são psicólogos que vêm dos quadros das prefeituras. Mas já é um avanço. Sim, há avanços. O reconhecimento de que, mais do que um policial, um psicólogo é um bom profissional adequado para fazer a primeira triagem, isso já é um avanço. Sim, concordo. e esperamos que tenhamos mais. Tenhamos mais. Mas também, só que você tocou um ponto importante, até porque a gente já teve a experiência, até para deixar aqui para o pessoal, que pode também existir até mais de uma área para a perícia e assistência técnica, né? Então, por exemplo, às vezes pode ter mais de uma competência atuando junto. Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso para o pessoal? Sim, vamos falar disso assim de modo genérico, depois a gente pode pegar algum caso pontual, né? Por exemplo, vamos pensar... e depois ainda tem as inovações aqui que você vai apresentar. Uma delas foi a outra. Então, por exemplo, você tem uma situação de abuso sexual, por exemplo, né? Abuso sexual, uma criança. Aí tem um quadro familiar, sempre nebuloso, que exige muita investigação psicológica, psicossocial e na área de estudo social também, da área dos assistentes sociais. Já é mais uma competência. Junto com o psicólogo. Aí você começa a identificar que a mãe tem um quadro psiquiátrico, o filho também algum quadro, ingere medicamento, está sob prescrição. Aí eu devolvo a bola para você. Você já sabe como eu penso, mas eu devolvo para você. Porque se nós temos deficiência do quadro de psicólogos, imagina o quadro de psiquiatras dentro do Estado. De outros pareceres, né? Da competência de outros profissionais. Exato. E aí eu quero que você me fale sobre isso. Vamos supor, eu trago um caso para você. Você está dentro lá do setor técnico.
Aí você vê que ali extrapolou a psicologia. Eu estou aqui com uma família, uma mãe, um filho, que diz que sofreu abuso, que isso aí dá um outro programa também. Que nós faremos. Né? Porque... Mas você se depara com um quadro de medicamento, prescrição, uma patologia de competência psiquiátrica. Aí, o que acontece? Voltando ao que você falou, necessidade de haver interação de outras áreas do conhecimento. Né? No seu caso, o que você faria? Você se deparou com um caso que você viu que tem psiquiatria. Teria que... É até importante isso que você está falando, porque é um pouco também o papel do perito. Veja, tem uma definição que é assim, o perito não é o profissional que sabe tudo. Ele sabe aonde buscar a resposta, essa é a diferença. Então acaba sendo obrigação do perito indicar se precisa de resposta em outra matéria do conhecimento. E às vezes a carência também dessas outras competências pode inclusive levar a erro uma decisão judicial. Esse é um temor constante. Assim, nós já experimentamos casos, né, juntos, que nós vimos que o Estado não tinha condições de avançar. E num caso específico, você sabe, eu lamento muito, né, que um determinado setor técnico na comarca da nossa região, ao invés de declinar ou apontar a necessidade de um outro profissional, simplesmente passou por cima, né, Felipe? E que no caso aqui a defesa inclusive levou essa competência para o processo. Levamos, né? Através de você, né? Você, além da sua área da psicologia, no caso específico que a gente está aludindo aqui, você trouxe um psiquiatra, né? Forense, para poder contribuir com a questão. Mas, para mim, como advogado, nesse caso específico, eu fiquei um tanto frustrado com a qualidade do serviço técnico do Estado. Sim. Porque a injustiça que alcança hoje pode ser a mesma injustiça que alcança a nós mesmos amanhã. Sim. Né? Graças a Deus a gente conseguiu dar vazão de uma outra forma, né? Mas foi frustrante. Pelo menos o pessoal, naquela situação específica, não levantar a mão, dar o grito. Falou, isso aqui extrapolou minha competência. Eu preciso de mais profissionais, né? Então, essa questão que você falou sobre o perito, de onde buscar os recursos, é importantíssima. Ele pode indicar, né, como que ele vai buscar aquela resposta. Às vezes a resposta está em outra matéria, né? Outra matéria. É papel também do perito poder dizer, olha, isso aqui requer uma competência psiquiátrica, ou vou dar também um outro exemplo, ou alguma avaliação neuropsicológica para determinar alguma natureza específica. Sim. Né? E você vê que é um efeito em cadeia, é um efeito dominó. Eu falo que o advogado é um recolhedor de pedaços, né? Ele recolhe pedaços, assim. Então, lá numa primeira... O que sobra, né? O que sobra, o que dá para juntar e tocar para frente, né? E você veja, lá no início a gente já sempre trabalhando ao máximo dentro do que você pode, mas sem perder de vista que você não pode tudo. E não podendo tudo, quando houver necessidade... Pega na mão de quem sabe mais ou de quem pode agregar com a outra área de conhecimento. Aí o advogado pega na mão do psicólogo. O psicólogo, se houver necessidade, pega na mão do psiquiatra. Exato. E é assim. Porque se a gente não tiver pareceres, estudos, aprofundamento do que seja necessário, como que alguém vai tomar uma decisão jurídica impactante na vida das pessoas com segurança? Não é verdade? Com segurança não é possível com achismo, né?
Então é preciso ter embasamento. Pelo menos a gente quer uma qualidade, né, do padrão ali da prova, né? Sem dúvida. O foco principal é produzir essa prova com qualidade. Para que quem tome a decisão, quem está no papel de juiz, né, possa confrontar tudo o que existe, possa tomar uma decisão com qualidade. Tive um caso uma vez, muito interessante, que era de estupro. Existia um laudo do setor médico da polícia do IML, um médico legista, né, da Polícia Civil. E o médico legista da Polícia Civil, ele atestou que existiu estupro, e ele até escreveu, me lembro, que palavra pênis, que era um garoto, né, que teria sofrido estupro, tal, pênis. E nós temos o rótulo do crime sexual, que por si só já blinda para o mal o acusado. Sim. Né? E com laudo pericial, então... Mas aí entra o conhecimento. Por quê? Porque aquele laudo pericial foi feito por um perito que tinha como o trabalho na Polícia Civil como um bico, tá? Não era o forte dele dentro da medicina. E ele fez aquele laudo mal feito, com uma mãe chorosa aos gritos na cabeça dele, e olhou superficialmente e disse que tinha sido vítima de estupro. Com muita dificuldade, naquele caso, nós conseguimos contratar um médico especialista como assistente técnico, que conseguiu confrontar. E fez um levantamento de que aquela criança, ela era uma criança especial e ela tinha dificuldade de ingestão, digestão, e ela tinha problemas intestinais. Então, as microfissuras na borda do ânus, digamos assim, só para as pessoas entenderem, não tinham relação com tentativa de estupro, tinham relação com as patologias de que ela sofria. Certo. Só que existia como pano de fundo... Conhecimento médico, né? Conhecimento médico. Só que existia como pano de fundo uma ferrenha briga entre os pais. E a mãe se prevaleceu daquela situação, entendeu? Então, assim, foi possível demonstrar. E, de fato, não tinha nada naquele sentido. Mas é a força probante de um laudo mal feito. Então, a importância também de construir provas de qualidade, né? E ter muito cuidado quando você atesta alguma coisa, que é uma responsabilidade muito grande. Sim. É praticamente uma sentença, né? Praticamente uma sentença. Um prédio caiu. O prédio caiu. Eu tenho um assistente técnico. Meu assistente técnico é engenheiro civil. Falou que o prédio caiu porque tinha uma coluna ali mal feita, grosseiramente, muito mal feita, derrubou o prédio. Vem o perito do juízo. Se ele confirmar aquilo, é sentença pronta. 2 técnicos, peritos, um de cada lado atestando, então é uma responsabilidade muito grande. Né? Então, nós estamos aqui falando sobre a área de família, área criminal, do direito, mas nós temos outras áreas do direito também, onde pesa muito a importância, né? Existe um peso muito grande da figura do perito. E todo mundo pode ser um perito. Sim. Desde que tenha currículo, esteja cadastrado no fórum e tenha embasamento, técnica, metodologia para expor suas razões, né? E ele expõe suas razões e tem que sustentar essas razões. É o que se espera desse profissional, né? Se espera. Então, assim, é um mercado crescente, é um mercado profissional importante, mas que exige muito também, muita responsabilidade. Eu acho que você também tocou num ponto
aí entrando um pouco mais aí no perfil do profissional, né? Veja, é importante isso que você traz aqui, para que também a gente tenha a dimensão tanto da complexidade que é o trabalho e da responsabilidade que envolve também esse trabalho, né? Sem dúvida. Porque, embora de fácil acesso, eu diria assim, qualquer profissional, né, como bem colocado aqui, ele pode prestar esse tipo de serviço para a justiça, é desejável que ele esteja capacitado para que ele possa corresponder com aquilo que é exigido dele também. Sem dúvida. Que é uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande e ele vai ser confrontado. Também, então, além de tudo. Então precisa estar seguro do que está do que tá se posicionando ali, né? Ele vai ser confrontado por advogados, promotores, né? O próprio assistente técnico da outra parte. Sem dúvida, sem dúvida. Pode ser travado ali uma discussão técnica de alto nível, né? Então tem que estar muito preparado, fundamentado. E não basta só, até interessante que você colocou a gente fazer um parênteses, porque eu chamo um perito, mas eu tenho que dar viabilidade para o perito trabalhar. Você chega em mim e fala assim, Adalto, você me chamou nesse caso, mas eu não enxergo nada disso que você está falando. Não é porque eu te chamei, que eu te contratei, que você vai se corromper. Né? Verdade. Não é verdade? E esse é um ponto que muitos até têm dúvidas sobre como isso aí funciona, né? Isso aí funciona o seguinte. Na profissão. Eu não sei nada de psicologia. Eu chego aqui, ó, Felipe, acho que nesse caso aqui... Você está explicando muito bem, viu? Eu vou te trazer mais aqui para explicar isso para os psicólogos. Então, eu tenho um caso aqui, eu chego em você. Você é bom profissional, meu amigo, eu confio, falo, Felipe, estou com um caso aqui. Estou achando que podemos dar realce a essas questões de natureza da psicologia aqui no caso concreto. Analisa para mim. A partir daí, a autonomia é sua. Sim. Lógico, eu posso, como você disse anteriormente, Felipe, aqui e ali eu preciso desse direcionamento, mas nada que você não consiga sustentar. Exatamente. E o profissional, ele precisa entender que ele vai estar imbuído ali, lógico, da ética, né, das ciências psicológicas que ele vai trazer. Então o trabalho dele vai estar, né, precisa estar impregnado ali desses elementos. Sim, fundamentado. E muitos não sabem, né? Mas você colocou muito bem, na verdade é o próprio profissional que tem que mostrar quais são esses limites, não é obrigação de ninguém saber, inclusive, né? Exato. Ou seja, o próprio perito que tem que fundamentar no laudo dele, né? Um bom laudo pericial é quando ele está impregnado desses elementos técnicos, éticos, né? Por isso que a boa relação profissional... ela vai tirar o máximo. Porque se você ficar cheio de dedos e eu também, a gente não se aproxima. Exato. Agora, se você me permite, como em regra você me permite, eu avanço. Às vezes eu passo um pouquinho da fronteira, você fala, Adalto, espera um pouquinho aí, deixa eu ver isso aqui direito. Entendeu? Só que eu sei que o que você me trouxer em termos de parecer, de produção de prova, vai estar bem alicerçado. Entende? Então, assim, essa sintonia profissional, pessoal, tende a trazer um ganho qualitativo. Entende. Para não deixar vácuo, né? Você consegue tirar tudo o que é possível da situação, não é? Mas aí você tocou num ponto que é realmente, né, a prática... né? Na prática, a teoria é outra, porque envolve também um pouco, acho até legal para os profissionais que estão aí no início, e também já ao longo da carreira, também repensar em outras habilidades que aí não é só técnica, né? Um pouco dessa habilidade, assim, que o profissional também vai precisar, né? Relacional. Sim. Você falou muito aqui também, algo que eu achei muito interessante, acho que para o advogado, para o psicólogo, né? Mas pensa, não é só a competência técnica, mas a competência para ele também saber trabalhar nessa dimensão interdisciplinar.
multidisciplinar. Sem dúvida. Trabalhar com outros profissionais, Sem dúvida. ou seja, ele tem que se relacionar com o perito, com o advogado, com o outro profissional. O advogado também, né? Ele vai precisar se relacionar com o seu cliente, com os peritos. Então, quanto mais habilidade ele tiver também nas relações, no network, e eu acho que isso é importante também para o profissional ter um pouco essa dimensão, que ele precisa um pouco disso na sua profissão, né? Nem só questão técnica, né? Para que ele possa desenvolver um bom trabalho, ter bons relacionamentos. Sem dúvida, network e a capacidade de interação, né? Uhum. Isso em qualquer profissão. Você me lembra até um amigo meu, CIO, na área de TI, uma empresa grande. Ele falou, ele é o cara das máquinas, né, na área de TI, mas ele falou assim, o que mais me dá trabalho aqui são as pessoas. Então, exatamente. Em outras palavras, isso. Né? E você quer ver que a expertise dele na área técnica de sistemas de informação era muito elevada, mas ele era um cara destacado em relacionamento. E o advogado também precisa, né? Como Precisa. Dessa questão dos relacionamentos, como que você vê isso também? Assim... Já que a gente entrou nesse meandro aqui da relação, assim, né? Não só a advocacia, mas todas as profissões. Quanto maior possível a gama de informações e como você articula essas informações, você consegue desenvolver um trabalho mais qualitativo. E você acha que isso vem com a prática do profissional, essa habilidade, assim? Assim, os cursos de graduação, hoje em dia, talvez eles não entreguem ao final do curso tudo o que os estudantes precisam ou esperam. Falando para sua audiência, estudantes, seja o curso que você estiver fazendo, técnico ou de graduação, o quanto antes você se decidir por qual caminho você vai seguir, é melhor, e aí você já começa a dar foco e enfoque em tudo que você estiver estudando e fazendo naquele sentido. Vou traduzir. Estou na faculdade de Direito. Eu quero prestar concurso. Eu quero ser um juiz, eu quero ser um promotor, eu quero ser um procurador, o que seja. Desde o segundo ano, terceiro ano, quanto antes eu conseguir definir o que eu tenho em mente lá na frente, eu já consigo direcionar melhor toda a minha capacitação. Isso vai me trazer um ganho lá na frente. Já tem um direcionamento, né? Uma estratégia. Isso, exato. Legal. Na sua área, por exemplo, né? Você tem... eu quero ser um psicólogo forense. Você já direciona, não é? Então, isso quanto antes você conseguir se definir, melhor. Sim. Outra coisa, todos nós precisamos de meios materiais para subsistir. Só que quem tiver do meio para o final no curso de graduação, come pão com ovo e investe num estágio fundamental. Nessa capacitação, né? No estágio. No estágio. Porque quando você sai da faculdade, você é visto como um concorrente, pela maioria. E nem todas as portas mais se abrem para você daquela forma. Então, o momento de você verificar para onde quer caminhar e que área, e o quanto antes investir em aprendizado prático, fazendo um entrelaçamento entre o conhecimento acadêmico e a experiência prática, melhor. Eu quero entrar naquele lugar, não tem vaga, não tem estágio, não tem nada, bate na porta, fala, eu tenho eu tenho perfil, eu tenho interesse, eu tenho aptidão, eu quero que você deixe eu varrer o chão, eu quero que você não me pague nada,
não precisa me pagar nada. Uhum. Eu assino qualquer coisa que você não tem responsabilidade nenhuma comigo, mas me deixa respirar o ar, isso aqui. Por exemplo, aqui nós estamos no estúdio, né? O cara que gosta dessa área de TV, não importa, pega uma vassoura e vai respirar o ambiente. Respira o ambiente, muda um papel de lugar, coloca a caneta no outro, você vai fazer com competência, as tarefas vão aumentar para você. Vai aprender, Vai né? aprender. Certo. Entendeu? Tô gostando disso. Acho que eu vou levar ele ali para os meus cursos para falar com vocês. Mas tô gostando disso. Então, assim, eu quero ser psicólogo. Bate lá no seu consultório, na sua clínica. Doutor Felipe, não, eu não preciso de estágio, mas você é tocado. Se uma pessoa chegar firme em você com um propósito. Você é tocado. Verdade. E a pessoa precisa botar o pé dentro. Verdade. Da onde ela quer trabalhar, o que ela tem em mente, o sonho dela. E o espaço vai se abrir. Sim. Uma hora você vai dar um rascunho para ela digitar. Do rascunho de um termo na área de psicologia que você escreveu, ele já procura no Google o que significa, dali a pouco te pega numa veia boa. Doutor Felipe, o que o senhor quis dizer com aquilo? E está estudando, e está estagiando, daqui a pouco você vê que a pessoa está fazendo um trabalho valoroso para você. Você fala, não, fica aqui comigo, já estou achando um cantinho para você. Isso já aconteceu aqui, tem exemplos. Não é? É assim, Exatamente. Então as pessoas determinadas, elas agem assim, não é? Isso é um bom exemplo, É um bom exemplo. E por que nós estamos falando disso? Da importância de interagir, de haver a interação entre o conhecimento acadêmico com a experiência prática. Sim. Porque não adianta nada, em qualquer área, você sair carregado, munido de muito conhecimento acadêmico e ser jogado aos leões na tarefa prática, né? Isso é muito comum. Então, na área da advocacia, o que acontece? As faculdades, elas vendem muito a imagem de profissionais bem-sucedidos em carreiras acadêmicas, né? Acadêmicas ou de concursos de magistratura, etc., que não absorve todo mundo. Aí depois você se frustra e vai advogar meio acanhado. Entendeu? Então, se você tem perfil, se você tem interesse de advogar, o quanto antes você identificar isso em si mesmo e direcionar, é um ganho. Você sai da faculdade advogando, hoje em dia. Se você estiver focado, trabalhando direitinho, estagiando, você sai com uma noção muito boa. Do contrário, você vai perder mais um tempo precioso para se colocar no mercado de trabalho. Sim. Né? E a gente está falando também de construção de uma carreira, né? Que não vai vir da noite para o dia também, né? Ele precisa ter essa noção de ir construindo aquele alicerce ali do conhecimento dele, buscando as primeiras experiências, né? Sim, isso tanto na minha área, na sua, como qualquer outra, né? Mas recado muito importante. Eu acho que sim, é uma dica importante, né? Eu já tive muitas pessoas estagiando comigo. E a gente percebe quem está focado, quem tem perfil, quem está só para cumprir tabela, quem tem muito suporte, ou quem não tem suporte, precisa realmente daquela ajuda, daquele empurrão, né? E a gente vê a diferença dos perfis. Eu acho que isso em toda a área acontece, né, Felipe? Sim, muito bom isso. E nosso amigo que está nos ouvindo? Eu não sei se ele tem alguma pergunta aqui para nós, ou alguém. A gente está avançando aqui, já no tempo. E, doutor, temos aqui, né, as questões aqui de outras inovações que a gente pode ilustrar também um pouco nesse âmbito aí de fenômenos psicológicos, que poderia ser importante destacar. Você trouxe aqui. Sim, eu falei que a Lei Maria da Penha, por exemplo, é do ano de 2006, né? Só que ela tem
sofrido modificações, são inovações legislativas, todos os anos. Nós temos uma última de abril de 2023, há 4 meses atrás, né? Super recente, Super então. recente. E qual a importância desse comentário nosso? É importante no sentido de que a legislação, normalmente, ela é retardatária com os fenômenos psicossociais, os fenômenos sociais. E ela, por exemplo, no artigo 7º, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, tá? Diz o seguinte, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. No inciso 2, a violência psicológica. E qual que é a importância disso que tem a ver com a motivação de estarmos aqui? É justamente o crescimento da importância da área de conhecimento da psicologia dentro do direito. O direito, por si só, sem suporte da área da psicologia, não consegue fazer os diagnósticos e, subsequentemente, as provas que vão orientar os juízes, os promotores, os advogados a encontrar a melhor solução em cada caso em concreto. Certo. Então, eu vejo isso como um ganho de importância para a sua área, a área da psicologia. Porque, veja bem... Pode pensar que para a sociedade em geral, né? Já que está tendo um avanço sem de dúvida, reconhecer. Quando fala assim, que são formas tal, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ninguém é capaz de aferir isso, senão o profissional da psicologia e as áreas afins. Como vai aferir o dano emocional, como vai aferir a diminuição de autoestima? Por meio de pareceres da área de psicologia, por meio de pareceres da neuro, por meio da psiquiatria, áreas afins. Mas aqui, o primeiro ponto é a psicologia, né? Ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações. Isso tudo funciona no plano psicológico. Mental, né? Que é a violência psicológica aí sendo reconhecida, né? Sendo reconhecida. E a importância de vocês, profissionais da área de saúde. Comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, vigilância, perseguição, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, quem sou eu para falar sobre saúde psicológica? É o psicólogo. Sim. Então, você vai falar baseado nos pareceres, nos documentos que estiverem ali te subsidiando. Exatamente, eu não tenho competência. Quem tem é você e seus colegas na área de saúde. Sim. Então eu vejo isso como indicativos muito importantes de melhoria qualitativa das relações sociais, das relações conjugais, das relações domésticas, da sociedade como um todo, como você colocou, e havendo aqui um prestígio à área da psicologia e às áreas afins das áreas de saúde. Sim. Dentro aqui da questão legal, né? Dentro da abordagem jurídica, da questão legal, em cada caso, né? Onde há um cometimento de crime, um dano. Não é só dano físico, existe o dano emocional. Como que nós vamos identificar o dano emocional? Por meio de pareceres da área da psicologia e áreas afins. E importante, né, ter isso dentro da normativa legal, né, porque acaba sendo uma questão normativa, né, então é reconhecido a violência psicológica como uma forma de violência, né? Exato, exatamente. Está expresso, né, Felipe? É normativo, né, já que o direito é uma ciência normativa, né? Está escrito, está previsto. Está previsto. Né? Existe previsão sobre o dano emocional. Isso é um avanço, é importante. Sim. Não é só o dano verificável
pelo médico legista no IML. Sim. Não é só aquele ditado antigo, né? Como é que é? Relembra a gente aqui, por favor. Não é só na facada, o tiro e o olho roxo. Certo. Existe o dano de natureza Pode interna. ser que os mais novos até nem conheçam mais esse ditado, né? Já há tanta evolução que a gente está vendo aqui. Sim. E é importante e, de certo modo, até surpreendente como a legislação vem evoluindo, vem buscando acompanhar essas evoluções das relações interpessoais, né? Sim. E vamos precisar cada vez mais, eu acredito, né, dessas intersecções aí, visto a velocidade das mudanças que a gente está vivendo, né? Sim, as áreas de interseção, com certeza. Necessidade de cada vez mais nós compreendermos a necessidade dessa conexão entre áreas de conhecimento, sem dúvida. Bacana. Muito bom, doutor. Muito bom, assim, sua participação aqui. Acho que foi muito esclarecedor, inclusive tê-lo aqui, poder estar, né, abrilhantando aqui um pouco mais e trazendo conhecimento, que eu acredito que essa é a proposta mesmo, dentro desses temas que a gente tocou. Acho que isso que você trouxe das inovações são muito bacana. A gente pode deixar aqui para o pessoal também. Sim. Esse material. Eu trouxe aí o artigo 147b do Código Penal. É fácil pesquisar na internet. E o artigo 7º tem outros da Lei Maria da Penha, e você vê lá que tem inovações do ano agora de 2023. 2023. Né? São dois exemplos pontuais para falar desse aumento de importância e reconhecimento desses outros tipos de dano e da importância do profissional da psicologia atuando na área do direito. Muito bom. Agradeço muito a participação. Doutor, fala um pouquinho aqui para o pessoal um pouco agora, como a gente entrou aí direto no assunto, né? Um pouco aqui do seu trabalho, aonde que quem quiser te encontrar, aonde que pode te encontrar, que cidade o senhor está. Eu agradeço, Felipe. Eu atuo, né, na área da advocacia, tenho um escritório em Belo Horizonte, em Franca, mas hoje com sistemas online você acaba atendendo pessoas de forma mais distante, então acaba atendendo em outros estados também, em várias outras cidades, mas eu já estou conduzindo a coisa de modo, como diria, em estágio de arrefecimento. Não, mas a gente ainda vai espremer mais um pouquinho ainda, viu? A gente já está conduzindo assim de forma bem mais tranquila, né? Hoje a parte profissional. Certo. Mas ainda estamos atuando, né? E à disposição. Eu queria agradecer seu convite. É um bate-papo, né? Nós não temos, às vezes, condições de atender a expectativa de todos que nos ouvem, nos veem, né? Então, se porventura tiverem questões que possam mandar para nós, para você, que serve de feedback, até para que a gente, eventualmente, dê um formato a um tema novo, conexo, que possa fazer com que todos, seja acrescente para todos, né? Ótimo. Obrigado. Podem ser respondidas, então, as questões, se o pessoal quiser. Pode. Te agradeço muito. Tá? E pode ter firmado já aqui o compromisso de vir num próximo programa aqui, participar. Claro, com certeza. Então já fica firmado publicamente aqui, hein? Tranquilo, Felipe. Tá bom. Então olha lá, e se você quiser dar um último recado para o pessoal, deixar uma mensagem, uma reflexão, uma palavra. Uma reflexão, o que a gente está falando aqui, sobre o quanto áreas de conhecimento diferentes, hoje em dia,
estão tendo mais conexão, né? O que você diz, pontos de interseção. A área da psicologia, a área da advocacia, o meio jurídico e as expressas previsões legais para a utilização da psicologia como ferramenta de apoio, produção de prova e melhores julgamentos. É isso. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Obrigado você. E até um próximo. Até um próximo. Obrigado. Bom, agradeço então sua presença aqui novamente, foi muito importante para a gente, acho que pôde engrandecer aqui, trazer informações, eu agradeço mesmo de coração. E pessoal, muito obrigado vocês que estão assistindo, isso aqui é super importante também para o canal, a audiência de vocês, a paciência também. Quem quiser também seguir, acompanhar um pouco mais do trabalho aqui nas redes, pode acompanhar através do meu Instagram, através aqui do canal do YouTube. Compartilhem para outras pessoas se você achou que essa informação foi relevante, se você acha que isso pode agregar para outras pessoas, porque aqui a proposta é uma proposta, né, educativa de trazer informações. Então, eu só tenho a agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado.